estarmos, Senhor, reunidos, ó Deus, no mesmo Espírito, Pai, para podermos, Senhor, juntos louvarmos e agradecermos o Teu nome. Continua, Senhor, falando, Senhor, no nosso meio, Senhor, dá-nos um culto abençoado, Senhor amado, na Tua presença, ó Deus, fala aos nossos corações, pois precisamos, Senhor, de Ti, ó Deus. Recebe todo louvor, toda honra e toda adoração, Senhor. Fala, Senhor amado, aos nossos corações nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Michele vai ler um salmo. Amém. O salmo dos pastores e os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É o Salmo 146, que eu vou ler. Diz assim: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Aqui fala: feliz é o homem cujo auxílio é o Deus de Jacó. E ele é o nosso auxílio, né? Nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar. Nem agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. 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 A gente vai louvar a Deus com 2 hinos. Vou tentar colocar aqui, da última vez nós apagamos aqui. Não mexe. Você vai colocar? O pastor, você tá. Vamos louvar a Deus, sim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e Deus de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não há homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai me cumprir. Posso enfrentar o tempo, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, erros aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, e estarei, sempre te amarei.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, refúgio aos mares, ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, refúgio aos mares, ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos fazer a oração. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos e te bendizemos, Senhor, porque nós sabemos que só de ti que vem a salvação, Pai. Nós te glorificamos, tu és um Deus zeloso, um Deus cuidador. Ó Pai querido, aquele que cuida dos teus que estão debaixo das tuas asas, Pai. Nós cremos no teu poder e a fé que nós temos em ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Trabalha no nosso meio, Pai. Atinge a casa de cada um, Pai. Liberta, Senhor, deste mal que está acontecendo no mundo. Tira, Senhor Deus amado, todo impedimento de estarmos diante de ti e te adorar, Pai, que vive. Fale com o coração de cada um nessa noite. Toca, Senhor Deus amado, no íntimo, Senhor, na alma de cada um, para que venham, Senhor, a ser sedentos do teu amor e cada vez mais te louvar e te bendizer. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor fale conosco, use o teu servo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu não consegui ver se alguém estava fez alguma solicitação, mas se entrar, a gente está aí de novo. Irmãos, nós vamos dar a palavra para o irmão Guilherme, e hoje ele vai ser o nosso preletor da noite, né? Ele que vai trazer a mensagem da palavra de Deus. E, irmão Guilherme, a gente dá a oportunidade para o senhor. A liberdade. Amém. Amém. Eu cumprimento a amada igreja, os pastores e todos presentes nessa reunião, né, com a paz do Senhor Jesus.
Primeiramente, quero dizer que estou feliz, né? Mais uma vez estar junto com os irmãos. Que benção, né? Glória a Deus. E estou mais feliz que faz muito tempo que eu não prego na igreja, né? Estou pregando só para os jovens. Que benção, né? Estou ficando mais novo, né? Será, irmãos? Acho que não. Mas amém. Glória a Deus. Irmãos, queria falar com os irmãos hoje da principal atribuição da igreja. A principal atribuição da igreja que eu vim preparando a pregação e Deus falou ao meu coração. E a principal atribuição da igreja, irmãos, está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Abra sua Bíblia lá. Vamos acompanhar a palavra do Senhor. Amém? Vou passar a ler Mateus, capítulo 28, o versículo é o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus, amém, né? Que benção. Principal atribuição da igreja, irmãos, é o id, quando Jesus fala aqui aos discípulos, aos 12, na verdade eram 11, né? Aqui já era a partida de Jesus, Jesus voltaria aos céus, né? Seria a ascensão de Jesus e ele sentaria lá no trono à direita de Deus Pai. E ele deixou essa última instrução: vão fazer discípulos em toda a terra, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinais a eles, né, tudo que lhes ensinei. Glória a Deus, né? E aqui estamos nós, né? A igreja, fazemos parte dessa obra. É o id, é o vão, a principal atribuição da igreja, né? E nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, sem exceção, irmãos. Nós devemos buscar o Senhor sem exceção, porque um dia também nós estávamos sem orientação, um dia também nós estávamos sem esperança, um dia nós estávamos com alguns problemas que ninguém colocava solução, um dia nós ainda não conhecíamos a Jesus, não conhecíamos a palavra da verdade, e fazia muita falta a nossa vida. Nós precisávamos que alguém viesse pregar a palavra do Senhor para nós. E dessa forma foi. Teve alguém que veio e pregou para mim, teve alguém que veio e pregou para o pastor Alisson, teve alguém que veio e pregou para a Cláudia, pregou para o pastor Paulo Henrique, pregou para minha esposa. Um dia vieram uma pessoa disposta a fazer a obra de Deus e pregou para mim, independente de quem eu era, independente do que eu acreditava, independente da dificuldade que eu tinha. Ele veio, essa pessoa veio até mim. Muito foi o pastor Paulo. Glória a Deus pela vida do pastor Paulo, né? Nenhuma honra, nenhum louvor é ao homem, e tudo é Deus, é a Deus, nada. Nós vamos falar sobre isso hoje. E vieram um dia e pregaram para mim. E eu nunca fui um homem bom, irmãos. Eu sempre tive os meus defeitos, até hoje tenho meus defeitos e ainda continuo pecando. O único que não pecou foi Cristo. Mas precisava de alguém disposto a pregar um dia, falar: Guilherme, você precisa de salvação. Você precisa. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, desde Adão até hoje. Mas eu conheço um que pode salvar a sua vida. Eu conheço um que pode mudar o seu viver. Glória a Deus. Amém, irmãos. A conversão é como a luz da aurora. Vem clareando devagar, vem fazendo até se fazer dia perfeito, ao meio-dia. Então, a conversão de uma pessoa não é assim do dia para a noite, no estalo, mas é gradualmente. Irmãos, nós temos que pregar a todos. Nós temos que pregar a todos. E muitas das vezes nós somos incrédulos. Aquele ali eu não vou pregar, não. Aquele ali, não. Nossa, essa pessoa aí, será? Meu Deus. Nossa. E a gente julga. Sabe, irmãos? Eu seria hipócrita de falar que tem incredulidade em mim, muitas das vezes, quando eu olho alguém, às vezes eu quero pregar para a pessoa, e às vezes a gente está na ansiedade de pregar mesmo, a gente quer falar, a gente vai em todos os lugares e fala de Jesus, mas às vezes a gente não fala. Tem crente, irmão, que acha que é melhor que o outro.
Tem servo do Senhor Jesus que acha que é melhor que o outro. Fala assim, não vou pregar, não. O fulano lá está em problema, mas também, você vê a vida dele, tem solução para tudo, tem resposta para tudo, e acha que é melhor que o outro. Não vou pregar, não, lá não adianta. Lá não adianta pregar. Eu estou limitando a Deus, irmão. Se eu deixo de pregar para alguém porque eu acho que não adianta pregar, eu estou limitando a Deus. Nós devemos pregar a todos. A palavra de Deus fala assim, que se não tivesse ninguém que falasse, as pedras falariam. Então nós devemos fazer a principal atribuição da igreja, pregar a todos. Ninguém é melhor que ninguém. Não existe um ser humano melhor que o outro. Se alguém pensa que é melhor que alguém porque já conheceu a Cristo, a mensagem do evangelho não chegou no coração dessa pessoa ainda. Todos precisam, todos nós somos miseráveis diante de Cristo, todos nós somos miseráveis diante de Deus, precisamos de Jesus, precisamos que alguém justifique a nossa vida diante do Pai, senão não entraremos no reino dos céus. E todos os dias, somos como ovelhas destinadas ao matador, todos os dias. Eu quero que os irmãos abram comigo, lá em Romanos capítulo 4. Vamos ler lá em Romanos também. Vai falar uma coisa muito interessante. Romanos capítulo 4, versículo 4. Essa palavra aqui é uma bênção. Peço desculpas, irmãos. O cachorro está nervoso aqui. Está bravo com o motoboy. Que benção. Amém, né? Romanos 4, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. E o que está dizendo aqui, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo nessa palavra, né? O salário do homem que trabalha não é considerado... Paulo está falando aqui da justificação, justificar a vida do homem através da fé. E ele está dando o exemplo também de quem quer justificar a sua salvação através do trabalho, da obra. Então fala aqui, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Sabe quem é esse homem que Paulo está falando? Esse homem é o crente que acha que é melhor que o outro. Esse homem é o que acha que, através do seu trabalho, esse homem ele trabalha, ele doa, ele ajuda. Por quê? Por que ele trabalha? Ele trabalha porque se ele trabalhar, ele vai ser salvo. Ele doa, ele ajuda uma família carente, porque se ele ajudar, ele vai ser salvo. Ele tenta se justificar com o seu trabalho, se esforça e gera uma dívida. Então, se ele fizer todos esses trabalhos, Deus está obrigado a salvá-lo. E gera uma dívida para Deus. E Deus, então, está devendo para esse rapaz, para essa pessoa que é citada aqui, que Paulo dá esse exemplo. Não, a gente não vê essa situação. Essa situação não existe. Jamais Deus vai ficar em dívida com alguém. Somos nós que precisamos de salvação. Então, Paulo fala aqui que a salvação não é pelo trabalho, nem pela obra, nem porque você é bonzinho, porque a palavra de Deus diz assim que o homem é mau desde a sua meninice. Então não tem um melhor que o outro. Então eu tenho que pregar para todos. Eu tenho que me esforçar por todos. Tenho que me esforçar sempre. E aí a sequência do texto é assim. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Versículo 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, aquele que confia em Deus e não trabalha, a sua fé é acreditada como justiça. Mas essa justiça não é nossa. Essa justiça é de Deus.
Então não é através do trabalho. Então não tem um crente melhor que o outro, não tem um fulano melhor do que o outro. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, diz lá em Romanos. Então nós temos que pregar, irmãos, para todas as pessoas. Para aquelas pessoas que a gente acha que não vai se converter, aí nós temos que pregar mesmo. Nós temos que falar do evangelho. Mas que evangelho é esse? A mensagem do evangelho é a seguinte: boas novas. Evangelho, boas novas. Qual é a boas novas? As boas novas que agora, na lei não existia de Moisés, mas que hoje, e a partir da morte de Jesus na cruz, existe uma proposta de salvação ao homem. Porque a lei o homem não conseguia cumprir. E essas são as boas novas, esse é o evangelho. O evangelho é pregar que hoje existe salvação através de Jesus Cristo. Aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é Senhor e suficiente Salvador, o único e suficiente Salvador de sua vida, será salvo. Existiam 3 crucificados no dia que Jesus foi morto, crucificado. Jesus e 2 ladrões. Um ladrão afrontou Jesus. Se tu és o filho de Deus, nos tira daqui. E o outro ladrão disse assim: cala-te, não sabe o que fala. Nós estamos aqui crucificados porque nós somos maus, pelas nossas más obras. E ele não, ele está aqui injustamente, ele não pecou. E ele nada errou. E aquele homem, sem trabalhar, sem obra, ele apenas creu. Ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus olhou para ele e falou assim: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. A salvação aconteceu ali. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Por meio de um sim para Jesus. Por meio de eu falar assim: eu sou pecador, eu preciso de Cristo na minha vida. Houve ali salvação. E todos os dias nós precisamos de Cristo. Ou se um pastor faz a obra há 20 anos, ele está abonado e ele não precisa mais, então, servir a Deus? Ele vai ganhar uma bonificação? Não, é todo dia. Porque se ele fizer a obra durante 20 anos e se perder no seu último ano de vida, irmãos, eu não sou Deus para falar quem é salvo ou não. Mas a Bíblia me ensina de que ele está perdendo a sua salvação. A salvação só compete a Deus, mas já tem o livro da instrução. E o livro da instrução diz: aquele que crê que Jesus se deu na cruz pela nossa vida, pela sua vida, crê que ele é o Filho de Deus e que ele é capaz de justificar os seus pecados, esse será salvo. Glória a Deus. Irmãos, então não tem um melhor que o outro. Não tem um fulano melhor que aquele. Nós devemos pregar. A principal atribuição da igreja, voltando a falar do tema principal, é a pregação. É falar de Jesus para as pessoas. E quantas vezes nós devemos deixar de falar de Jesus para as pessoas? Quantas vezes nós estamos na nossa zona de conforto e nós não saímos da nossa zona de conforto? Sabe, irmãos, qual palavra que eu posso dizer? Nos acomodamos. Eu conheço a verdade, eu sei da verdade, eu vou no culto terça, eu vou no culto quinta, eu vou no culto domingo, vou no sábado, mas eu não saio na calçada para tentar ganhar a alma do meu vizinho. Eu não vou na casa dos meus pais com o intuito de pregar para eles. Eu não vou no mercado, não aproveito a oportunidade na fila de falar de Jesus para alguém. Eu não saio, eu me aproximo de uma atividade na sociedade e deixo de falar de Jesus para as pessoas. A principal atribuição da igreja é pregar o evangelho. A principal atribuição da igreja é ganhar almas para os céus. Bem-aventurado aquele que busca, aquele que se esforça pela obra do Senhor, nenhum serviço é em vão. Irmão Guilherme, você acabou de falar que não é pela obra. A salvação não é pela obra. Não é mesmo. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, você não consegue mais ficar sem trabalhar. Você não consegue mais ficar sem falar do que Jesus fez na sua vida. Você vai ser o próprio testemunho de Cristo nessa terra. A partir do momento que você vê a mão do Senhor na sua vida, você não vai conseguir mais
parar de falar dele. Olha, tem um que pode salvar, tem um que pode libertar, tem um que pode tirar o adultério, tem um que pode sarar, pode curar, pode ressuscitar na cama. Tem um que nenhuma doença é maior do que ele. Tem um que o mar e o vento lhe obedecem. Glória a Deus. A obra é consequência, irmãos. Depois que nós somos libertos, que nós conhecemos a Cristo, a obra é consequência. Você vai querer fazer parte do corpo de Cristo. Você vai querer ser membro do corpo de Cristo, como diz lá no livro de Coríntios. Nós vamos lembrar no corpo de Cristo e vamos querer fazer a obra que ainda mais. Nós temos que querer isso, nós temos que sair da nossa zona de conforto e achar, eu sou crente já, eu estou aqui, já criei em Jesus, e cumpre o protocolo. E acaba sendo religioso. Nós estamos na era da graça da igreja, nós estamos na era da graça. É a era da igreja, nós estamos no último momento da igreja na Terra. Temos que falar de Jesus, temos que ter amor ao próximo. A palavra de Deus fala lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler lá, irmãos, 1 João, capítulo 4, versículo 7. João, capítulo 4, o versículo 7, do 7 até o 12, né? Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Olha, para que pudéssemos viver por meio dele. Cristo. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Ao amor ao próximo. Quem é o meu próximo? Só dentro da minha casa? Não. A minha esposa é minha próxima? Ela é. Se a minha esposa não conhecesse a Cristo, eu tenho que pregar para ela. E ela conhece. Glória a Deus. Ela se converteu à palavra do Senhor, se converteu a Jesus. E ainda eu prego para ela. E às vezes ela prega para mim também. Porque é todos os dias. É todos os dias nós devemos meditar na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor e cumprir o que Deus espera de nós. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aquele que fala que ama a Deus e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. Então, nós devemos amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ter uma vida diferente. Eu estou falando sobre o evangelho, né, irmãos? Falando sobre pregação, a principal atribuição da igreja, né? E como que eu posso pregar para alguém e a pessoa dizer assim, mas eu preciso ser salvo? Eu sou mau? Eu tenho algum pecado? Eu sou um cara bom. Que isso? Eu sou um cara legal. De vez em quando eu faço isso, faço aquilo, mas não é rotina, não. De vez em quando eu faço a minha coisinha aí, mas nada demais. Eu nunca matei, nunca roubei, eu sou honesto, eu trabalho, eu pago os meus impostos. Eu preciso de salvação? Irmãos, precisa. Precisa de salvação. Abra lá comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 3. Estamos passeando hoje na Bíblia, né, irmãos? Que benção, né? Aprendendo mais, lendo mais, meditando mais a palavra do Senhor. Romanos capítulo 3, o versículo é o 23. Conhecidíssimo do crente. Conhecidíssimo de quem já maneja bem a palavra da verdade. Romanos capítulo 3, versículo 23.
Diz assim a palavra do Senhor. Pois, essa é a mensagem que nós devemos levar. Pois todos pecaram. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Destituídos? Nossa, que palavra difícil. O que é isso, irmão Guilherme? Fora. Todos estão fora. Todos pecaram. Todos não têm direito, a não ser que você aceite a Jesus. Todos pecaram. Então, mas eu pequei, estou destituído da glória de Deus. E aí? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz lá a palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. E o salário do pecado é a morte. Você precisa de Jesus. Não é todo mundo que sabe que precisa de ser salvo. Não é todo mundo que conhece o Evangelho. Não é todo mundo que sabe, que tem consciência, que precisa ser justificado. Então, essa mensagem tem que estar conosco. Nós devemos saber o que falar para as pessoas. As pessoas devem saber que ninguém pode se salvar através da obra, que ninguém pode se salvar porque é bonzinho, porque é legal. A única forma da gente se salvar, a única forma de alguém nos salvar, e esse alguém é Jesus. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, mesmo, a parte B, diz assim: A e B, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos ter essas palavras na ponta da nossa língua. Nós não somos melhor que ninguém, nós devemos estar dispostos a orar, a pregar para qualquer pessoa que passe na nossa frente. Senti vontade de falar e não falei. Rapaz, quem nunca aconteceu isso? Misericórdia de Deus. Ó, eu encho uns 2 ônibus aí de gente. Cada ônibus é uns 40 lugares, né? Eu vou encher uns 2 ônibus, no mínimo, de pessoa que eu senti vontade de falar e não falei. Que vergonha, irmãos. Aconteceu comigo. Mas se a gente tiver firmado ainda mais na palavra do Senhor, se a gente tiver firmado ainda mais nesses 2 versículos, se a gente tiver firmado ainda mais lá em Mateus 28, principal atribuição da igreja é ide e pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se nós estivermos firmados com isso, meditando nessa palavra de dia e de noite, nós vamos perder muito menos oportunidade. Nós perderemos menos oportunidade. Pode até acontecer, irmão, mas o Senhor vai ser como uma espada afiada. Vai ser uma pessoa preparada, ainda mais, a falar da salvação das pessoas. Nesse tempo de pandemia, eu vejo, irmãos, tem dia que eu estou aqui em casa, a minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A sua esperança também deve estar em Cristo. A palavra de Deus falou assim, que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. É Deus que está no controle da minha vida. É Jesus, você deve convidar Jesus para a sua vida. Você deve convidar a Jesus para a sua casa. Você deve colocar Jesus como Senhor. Eu vejo a atribuição de Jesus como Senhor, como a atribuição de Deus como Senhor da vida de alguém. O Senhor é o comandante. O Senhor é o cara que vai comandar e vai mostrar a direção e vai mandar quando levantar e caminhar, quando vai falar para você esperar. Quando você coloca Senhor, como Jesus como Senhor da sua vida, é dessa forma que a gente vai caminhar. A nossa esperança tem que estar em Cristo. A minha esperança nesse tempo de pandemia, eu não estou trabalhando, estou em casa. Estou recluso do trabalho. Estou fechado. Amém. Glória a Deus. Caiu um pouquinho o salário lá, mas Deus abençoe, irmão.
E a gente tem que se ajudar um ao outro, amor ao próximo, dividir o que a gente tem. Olha, o irmão lá está precisando, eu vou lá ajudar, eu vou cooperar, eu vou lá, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas eu posso fazer alguma coisa, algum trabalho para ajudar, eu posso tentar arrecadar com alguém, eu conheço alguém lá que tem uma melhor condição, vou tentar arrecadar. Um ajudando o outro. É dessa forma que a gente tem que viver. O cristão, aquele que imita Cristo, imitador de Cristo, cristão, é dessa forma que tem que levar a sua vida. Nós devemos fazer as boas obras, deixar o mal. Nós devemos deixar, não ter prazer no mal. A gente não pode ter prazer nas más obras. Nós devemos ter prazer nas boas obras. Nas boas obras que edificam, que glorificam a Deus. As nossas atitudes têm que glorificar o nome de Deus, as nossas atitudes têm que engrandecer o nome de Deus, a nossa oração tem que começar dessa forma. Deus amado, glorioso é o seu nome, que o seu nome seja bendito. Me abençoa, Deus, me perdoa dos meus pecados. Essa é a nossa oração. Você pode tomar como base o Pai Nosso, que está na Bíblia, mas não é para repetir. Aquilo é uma base de como devemos orar, engrandecendo o nome de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, tendo misericórdia das pessoas. É assim que nós devemos viver, amando uns aos outros, esforçando. As nossas atitudes também têm que louvar o Senhor. As nossas conversas têm que louvar o Senhor. O nosso caminhar tem que louvar a Deus. É dessa forma que nós vamos caminhando, com o nosso alvo sendo Cristo, e a nossa morada vai ser a Nova Jerusalém. E João viu, e vi descer do céu a Nova Jerusalém, adornada como uma noiva. E o primeiro céu e a terra já não existiam, e o mar havia desaparecido. Irmãos, quem é que vai ter esperança nos bens materiais? Quem é que vai ter esperança nessa terra? O nosso Deus disse através da palavra de Deus, lá como se mostrou a João, que a terra vai desaparecer. O mar tinha sumido. Como que eu vou ter esperança na terra? Como que eu vou ter esperança na minha conta bancária? Como é que eu vou ter esperança num homem? A irmã Michele leu aqui o Salmo 146, o versículo 3, lá diz assim: não tem esperança nos príncipes, que não podem, não são capazes de salvar ninguém. O único capaz de salvar, o único capaz de ouvir a sua oração é Deus. O único capaz de salvar a sua alma é Jesus. Nós devemos ter isso firmados e devemos pregar para as pessoas dessa forma. Devemos nos esforçar dessa forma. Ide, não poupar de falar. Ide pregar o evangelho. Ide fazer discípulos em meu nome. Que assim seja a nossa vida. A principal atribuição da igreja é que a gente cumpra ela, porque nós somos igreja. Nós somos a igreja. A igreja está fechada hoje, aquele templo está fechado hoje. Se a gente fechar aquele templo, pintar lá, bar, virou bar. A igreja é você, irmão. A igreja é você. Deus preparou aquele lugar para que a gente ore lá, que a gente tenha reunião. Glória a Deus. É lá que nós vamos estar. Mas se Deus falar que vai ser em outro lugar, nós vamos em outro lugar. E onde a planta dos nossos pés tocar, vai ser abençoado. O Espírito Santo faz morada em mim. O Espírito Santo faz morada em você. A partir do momento que você aceita Jesus como o único e suficiente salvador de sua vida, o Espírito Santo faz morada no seu coração. E você é templo do Espírito Santo. Nós somos a noiva. Nós somos a igreja. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Lá em Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Amém? Irmãos, o livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz assim, a palavra do Senhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum
satisfarão os desejos da carne. Olha, vivam no Espírito, pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha quais são as obras da carne, irmão. Olha as obras da carne, e isso nós devemos apartar da nossa vida. Instrução da Bíblia para nossas vidas. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, pessoa briguenta, facções, pessoas que se juntam para atacar alguém, faccioso, a inveja, a embriaguez, orgia e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Nos leva a refletir, irmãos. Nos leva a refletir. Olha quantas coisas foram citadas. Olha quantas coisas foram citadas. Essas são as más obras. É isso que Deus não espera de você, é isso que Deus não quer de você. Deus quer que você abandone essas coisas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Idolatria não é só um ídolo, não. Idolatria, você pode idolatrar o dinheiro. Não é só um ídolo lá. Eu tenho um ídolo, algo como ídolo. Pode idolatrar o dinheiro, pode idolatrar um filho. Tudo isso é ídolo. Egoísmo, ciúmes, ira, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Embriaguez, a palavra de Deus, né? Quantas pessoas já não perguntaram para mim assim, Guilherme, é pecado beber cerveja? Não é pecado. Mas a Bíblia adverte sobre embriaguez. Mas o álcool é uma droga. O álcool o Ministério da Saúde fala isso para mim. É uma droga lícita. É uma droga. E uma droga causa dependência. Aí você vai beber cerveja, vai bebendo, não consegue parar de beber, embriaguez. A palavra de Deus nos chama a atenção sobre isso. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador nas nossas vidas, e o Espírito Santo de Deus começa a fazer morada no nosso interior, dentro de nós, diz assim o versículo 22, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mas com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, e tendo inveja um dos outros. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é a palavra que eu queria deixar com a igreja essa noite. Pregar o Evangelho. Não achar que a gente é melhor que ninguém. Pregar a todos. A todos. Até aquele bebum lá da esquina, até aquele lá. Ele não é melhor. Você não é melhor que ele, nem eu sou melhor que ele. Ele precisa de Jesus e eu também preciso. Todos. Nós devemos pregar a todos. Não é pela obra. Nós não podemos achar que é pela obra. Se for pela obra, o que nós fazemos, então Deus está em dívida conosco, isso não existe. Não tem como Deus ficar em dívida com você. Se somos nós que precisamos de que alguém justifique. É pela fé. Ela é um dom gratuito. É pela graça que nós seremos salvos. E aqui a palavra de Deus diz, né? Todos pecaram, destituídos da glória de Deus. E todos que pecaram, o preço do pecado é a morte.
Todos precisamos de Jesus. E o viver pelo Espírito, né? A vida pelo Espírito lá em Gálatas, que é uma bênção, né? As obras da carne e as obras do Espírito. Então devemos buscar ao Senhor, devemos falar de Jesus para as pessoas, devemos meditar na palavra de Deus e conhecer a verdade vos libertará. É lendo a palavra de Deus. A fé vem por meio do ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então nós devemos estar buscando isso. Para que acrescente fé em nós. E que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Buscando isso a cada dia. E o Senhor Jesus vai estar sobre a sua família, o Senhor Jesus vai estar sobre a sua casa, cuidando de você, cuidando de todos. Porque Ele é fiel com a palavra dele. E Ele diz que é assim que Ele vai proceder. Cuidando de todos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. O Salmo 146, que a irmã Michele leu, uma bênção nossa. O versículo 3 e o versículo 4, eu achei fantástico. Versículo 3 do Salmo 146. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se seus planos. Olha o versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Glória a Deus, né? Que o meu auxílio, que o seu auxílio seja o Deus de Jacó. Que nós não podemos confiar nas nossas obras, que nós não podemos confiar no nosso poder, que de nada nós podemos. Se tem poder nas nossas mãos, é vindo do alto. Se tem condição na nossa mão, é vindo do alto. Se tem inteligência na nossa mente, é Deus que nos deu. Nós somos 100% dependentes. Amém? A palavra que eu queria deixar com a igreja, eu agradeço a oportunidade, pastor Paulo Henrique, pastor Paulo me chamaram dessa vez para trazer a palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Uma benção. Vamos louvar a Deus com ele, depois a gente vai encerrar, tá? Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia e ouvi falar, mas agora de contigo andar, você és o Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Quero em mim tua vontade mais e mais. Sondas e conhece meu coração, Senhor. Sabes o pecado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conhece meu coração, Senhor. Sabes quão limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que bom é tua
sombra em tua vida, minha vida. Amém. Eu pedi para o pastor Paulo fazer oração. Amém? A gente encerrar o nosso culto. Amém. Eu cumprimento a todos, pastor Paulo Henrique, pastor Alisson, e a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar então, amados irmãos, agradecer a Deus por esse momento, pela palavra que a nós foi dirigida nesta noite, né? Porque essa palavra vem do céu, ela é dirigida a nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai amado, porque aprove a Ti nesse dia nos dar essa instrução para levarmos o Teu Evangelho a toda criatura. Envia-nos, ó Pai, põe palavras nos nossos lábios para que possamos falar, porque às vezes não sabemos nem o que falar, mas pedimos, tem misericórdia de nós e usa-nos para falar do Teu amor àquele que tem sede e fome de justiça. Ó Rei da Glória, e abençoa todos que os irmãos que têm se ajuntado conosco para ouvir a Tua voz. Não deixe faltar, Senhor, o pão de cada dia, o alimento para a alma e nem a vestimenta, Senhor, nosso Deus, para cada um. Derrama a unção do Teu Espírito Santo em nossos corações, avivando, Senhor, o Teu povo e despertando aqueles que estão dormindo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 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 Louvado seja